Os professores da Rede Estadual de Ensino decidiram suspender a greve iniciada no dia 7 de março. A decisão ocorreu durante a Assembleia no Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT, realizada no Clube Albatroz. A decisão da categoria de voltar ao trabalho ocorre após o governo do estado anunciar que vai começar a implantar o reajuste do piso para a categoria no próximo sábado. Foi mais na música de Ricardo Chaves, né? Acabou a greve e esperamos que tenha sido realmente uma decisão acordada, porque houve inclusive uma eleição para que a greve exatamente. Os professores, como sempre, eles realizam assembleias e ou é aclamação quando é um ponto pacífico, quando não há grandes discussões, ou é eleição voto a voto e que há realmente a expressão dos professores, ou pelo menos da parte que frequenta a Assembleia, porque nós temos aí uma quantidade gigante de professores, mas nem todo mundo frequenta a Assembleia, mas para ter validade, ter efeito legal, precisa ter o mínimo legal de presença na Assembleia. O fato é que prevaleceu, na minha opinião, o bom senso. A greve, toda greve, ela começa muito forte. Forte por quê? Porque todo serviço é importante, todo serviço, ele termina sendo essencial. Então, toda greve, ela tem o seu início. O início forte chama atenção, cria toda aquela visibilidade, chama a atenção da imprensa, dos que precisam dos serviços que estão suspensos naquele momento, enfim, toda uma visibilidade, ela cresce um pouco, tem os primeiros momentos de negociação e ela vai crescendo e criando a dificuldade no sentido de que cada vez mais que ela vai naqueles primeiros dias demorando a um consenso, a uma solução do problema, o que é que acontece? Ela termina forçando, ela produz uma certa pressão no governante, no caso, nos governantes. E aí chega um momento também que ela começa o seu ponto de refluxo, o ponto de queda, quando a adesão já não é tão grande, quando os efeitos já não são tão fortes, quando a repercussão também já não é tão expressiva, e aí cabe o bom senso de quem tem experiência nessa área para ver, nós vamos esticar isso até quando? Existe algo que a gente possa conquistar com isso, ou o que se conquistou até o momento é suficiente para que a gente mantenha a negociação em andamento e aí naturalmente volta-se ao trabalho, mas sem deixar o fórum de negociações para buscar o que realmente eles têm interesse. Olha, a gente lembra que ontem os professores fizeram um protesto em frente ao Shopping Midway, né? Aproveitando também até a carona no protesto que foi feito pelos servidores da saúde, que também entraram em greve. Ontem fizeram um protesto em frente ao Hospital Alfredo Gurgel. De lá, né, as categorias marcharam até o centro administrativo. E quando chegaram, viu, Túlio e Saulo, ao centro administrativo, os professores, depois desse protesto, né, dessa movimentação, eles receberam um ofício da secretária de Educação, Socorro Batista, informando que o governo iria iniciar a implementação do reajuste para quem ganha até o piso, né, abaixo do piso, no caso, para que os professores atingissem o piso, que é o nível mínimo, né? Integralmente, no próximo sábado. Então, quem ganha abaixo de 4.420,55 já começa a receber o reajuste a partir da implementação do próximo sábado. Além disso, a secretária informou nesse ofício que o governo, independente da categoria aceitar ou não, iria implementar o piso, o reajuste do piso da seguinte maneira: a primeira parcela, 7,21%, vai ser paga em maio, tá? Para os demais, os que ganham acima do piso. Depois, 3,61% em setembro. Depois, 3,49% em novembro. E quanto ao retroativo, a proposta segue para pagar em 8 parcelas em 2024. Com essa decisão do governo, independente, né, de se aceita ou não em assembleia, o movimento acabaria perdendo forças, porque boa parte dos professores está nesse nível do salário mais baixo.
né? E seria contemplado com reajuste já a partir de sábado. Pois é, então não faria muito sentido os professores manterem uma greve com uma força, né, com menos força. Com a solução do problema já sendo resolvido, pelo menos parcialmente. Isso. E aí o que é que o governo fez com isso? Fez exatamente o que você acabou de dizer. A proposta do governo, ela vai ser implementada. Quer vocês queiram ou não, a proposta é essa, ela vai ser implementada. Então foi isso que o governo fez. Eu falei na votação, aqui a nossa produção, o Tiago Domingos Rebolo e a galera da produção mostrou o seguinte: a votação foi 272 pelo fim da greve, a volta ao trabalho, 181 contra, pela manutenção do movimento paredista, 10 abstenções. E sobre isso que você está falando, Karina, o que a gente comentou aqui também, é que o coordenador do Sinti, Bruno Vital, disse que a decisão da categoria foi a mais sensata para o momento, tendo em vista a baixa adesão dos professores e as reiteradas propostas do governo, que já havia sinalizado não haver abertura para proposição diferente. Então foi dito aí do sindicato qual foi a motivação maior. Bom, aí só antes de você comentar, Saulo, eu só fazer um registro aqui. Ponto para o governo, né, que conseguiu aí acabar com a greve dos professores mediante essa implementação que seria feita, já que começa a ser feita a partir de sábado, e aí também ponto para o vice-governador, o governador em exercício, porque no final das contas está sendo na interinidade dele que a greve dos professores está sendo resolvida. Não, de certa forma claro politicamente é um ganho também para o vice-governador, porque é ele que está no exercício hoje. E aí, quando é decretado o fim da greve dos professores, quem está respondendo pelo governo é ele. Politicamente não deixa de ser uma acho que a secretária não despachou com ele, já estava uma coisa já pré-acordada. O viés que eu quero comentar em relação a isso é o 2 pesos e 2 medidas do governo do estado em relação aos professores e à saúde, né? Então, assim, quer dizer que agora sim, chegou no final, mas o governo já anunciou que ia pagar mesmo sem chegar num acordo. Então ia começar a pagar com o pessoal em greve, sem dar aula, sem ter uma previsão de voltar, que nós tivemos agora, e a saúde com a paralisação, que realmente causa ainda mais transtorno na população. Não se tem um início de um debate ou início de um diálogo para se finalizar, Túlio. Então, assim, o governo trata e é compreensível pela relação que a governadora tem com a classe dos professores, mas é entendível, mas não é compreensível, na minha opinião. Mas o amigo fala em 2 pesos, 2 medidas, é o próprio amigo que está usando 2 pesos e 2 medidas, porque são coisas diferentes. Não são, Túlio. Mas vamos lá, você tem uma greve que passou... Porque os professores têm um aumento e os servidores da saúde não. Deixa eu só concluir como a balança do amigo está batizada. O que eu quero dizer é o seguinte, é que você está falando de uma greve que ultrapassou um mês, uma greve que vinha na negociação e que ultrapassou um mês de paralisação, não é? Se juntar tudo é mais do que isso. E você está querendo comparar com uma que fez 24 horas. São coisas bem diferentes. Fez 48, fez 2 dias. E a quantidade de vezes que o sindicato pediu diálogo com o governo, aí Túlio? São outras situações. Eu estou falando de greve. Se o amigo quer medir com a mesma régua, a gente tem que medir greves. Uma greve tinha mais de 30 dias, se encaminhando aí para 35 dias ou um pouco mais. E a outra tinha 48 horas. Mas você não acha a greve da saúde mais danosa? Eu não quero questionar isso. Na greve da saúde, até porque a direção do Hospital Valfredo Gurgel já convocou, né, uma tentativa de conciliação com a intermediação do Ministério Público. A gente chega já na saúde. Falando ainda da greve dos professores, o que a gente viu nesse ofício da professora Socorro Batista? De certa forma, o governo também deu uma alterada na sua última proposta, né? Por exemplo? Porque lembra que ia implementar em maio, em novembro e dezembro os reajustes, e os professores tinham pedido antecipação para agosto.
Agosto e setembro. Agosto e setembro. Era. Dessa vez o governo antecipou uma para setembro e a outra para novembro. Então, de certa forma, foi uma... E nem fez parte, de certa maneira, de uma nova proposta. Só foi a implementação, né? É uma proposta diferente do governo. Isso é verdade. É uma proposta diferente, é uma nova proposta. O governo cedeu, porque os professores no primeiro momento, não aceitavam nada que se falasse em parcelamento. Isso. Então, foi uma nova proposta, a proposta apresentada apresentada como proposta não, apresentada já como forma de implementação por parte do governo. Foi. Não é? Ou essa ou não tem outra. O governo vai começar a implementar dessa forma, porque é a forma que tem condição. E aí, por isso que eu falei que, assim, de certa forma, ontem a gente estava discutindo aqui, quando falávamos da viagem. Tá dizendo aqui que uma correção, o que ficou definido foi novembro e dezembro, né? Aqui no roteiro tá setembro e novembro. Vamos lá. Então vamos lá, depois o Thiago verifica aí, porque aqui no roteiro novembro tá e dezembro mesmo. Novembro e dezembro. E novembro. Tá? Então ficou novembro e dezembro, é isso? Isso. Bom. Então tá. Ontem, quando a gente tá falando da viagem da governadora, né, ficou uma expectativa de que as negociações não avançariam porque o governo esperaria pelo retorno da governadora Fátima. Seriam 10 dias, então, de espera, porque o vice-governador não teria condição de avançar nessa negociação. Quando o governo, mesmo na ausência da governadora Fátima, apresenta a implementação dessa proposta, né, desse reajuste, e o movimento termina, né, no dia seguinte da viagem da governadora, ou seja, a gente não precisou esperar esses 10 dias, então por isso que eu disse que é um ponto para o governador que está em exercício, não por ele ter se envolvido diretamente na negociação, mas por ele estar no exercício do cargo e a gente não precisar esperar pelos 10 dias do retorno da governadora Mas essa Fátima. Questão da espera, veja só, isso aí, esse fim da greve põe por terra aquele argumento de que a governadora, a saída dela ia parar tudo e não vai resolver mais nada. Não, ou seja, mesmo com a saída dela, o Estado precisa continuar funcionando. A hierarquia administrativa permanece, a estrutura administrativa tem que... Tivemos nas naturalmente, da estrutura administrativa do governo, mas ela não é única. Não é pelo fato dela estar ausente que vai parar tudo. Tanto é que nós tivemos nas duas situações, o fim da greve agora, com a interveniência aí do governo, do sistema financeiro do governo e da Secretaria da Educação, e na saúde tivemos ação e atitude por parte da direção do Valfredo, mesmo com a ausência da governadora.